Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema cristianismo e maçonaria, inimigos irreconciliáveis. 1 Coríntios 3,11 está escrito: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Meus amados, qualquer ensino que não é segundo a Bíblia é falso. Os ensinos da maçonaria são distantes da Bíblia em 180 graus. A maçonaria afirma ser cristã, mas os seus ensinos são exatamente opostos aos ensinos das Sagradas Escrituras. Os maçons iniciantes são obrigados a fazer juramentos secretos, ocultos, em segredo. Isso contraria o que Jesus diz em João 18:20. Observe o que Cristo diz: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Meus amados, Jesus nunca fez nada em oculto, em segredo, em secreto. Como Jesus é o nosso modelo de vida cristã, a nossa vida deve ser transparente. Em Mateus 5:34-37, Jesus expressa um mandamento aos seus discípulos, proibindo-os de fazerem qualquer tipo de juramento. Não devemos fazer juramento nem pelo céu, nem pela terra, e ele ainda afirma que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que não provém disso é do maligno. Portanto, se todo servo de Deus obedecesse esse mandamento, nunca ingressaria na maçonaria. A maçonaria brasileira está fortemente apegada a Albert Pike. Albert Pike é autor de um livro denominado Morais e Dogma, onde nesse livro ele desvenda os ensinamentos da maçonaria. Na página 223 do livro Morais e Dogma de Albert Pike, ele diz o seguinte, abre aspas: a verdade perfeita não é alcançável, fecha aspas. Isto se choca com as palavras de Jesus em João 14:6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também se choca com aquilo que Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, dizer que a verdade perfeita não é alcançável é chamar Jesus de mentiroso. Na página 718 do seu livro Morais e Dogma de Albert Pike, ele afirma o seguinte, abre aspas: a maçonaria ensina que Deus é infinitamente bom e incapaz de irar-se, fecha aspas. Isto é uma afronta ao caráter de Deus. Retirar o atributo de justiça de Deus é afrontá-lo. E mais, dizer que Deus não fica irado com o pecado é admitir que não haverá juízo final. É admitir que não haverá condenação eterna para os perdidos. Isso é negar a Bíblia Sagrada. No capítulo 3
do seu livro Morais e Dogma, Albert Pike, ele afirma, escute bem, abre aspas, Satanás não é um Deus tenebroso, fecha aspas. Mas em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo é taxativo. Ele diz que Satanás é um Deus, sim. Ele diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Então, afirmar que Satanás não é um Deus tenebroso é antibíblico. E ainda assim, no próprio capítulo 3 do livro de Albert Pike, ele diz a seguinte, abre aspas, Satanás não é uma pessoa, mas uma força criada para o bem, mas pode servir para o mal, fecha aspas. Aqui tem dois aspectos a analisar. Primeiro, a afirmação, dizendo que Satanás é uma força criadora para o bem, mas pode servir para o mal, isto é uma afirmação ocultista. Sabe por quê? Porque aqueles que são envolvidos com o ocultismo, o que é que eles pensam? Eles pensam o seguinte, uma pessoa, ao usar os seus conhecimentos de ocultismo para o bem, está praticando a magia branca. E se usar os seus conhecimentos de ocultismo para o mal, está praticando a magia negra. Portanto, essa afirmação de dizer que Satanás é uma força criadora para o bem, mas pode servir para o mal, é uma afirmação ocultista. E, portanto, é antibíblica. E mais ainda, dizer que Satanás é uma força, isto é uma mentira. Porque Satanás é um ser espiritual, originalmente chamado de Lúcifer. A maçonaria, meus amados, ensina a heresia da paternidade universal de Deus. Na página 226, Albert Pike diz no seu livro, o livro Morais e Dogma, ele diz, abre aspas, escute o que é que ele diz, abre aspas, o cristão, o judeu, o muçulmano, o hindu, os seguidores de Buda, Confúcio e Zoroastro podem se reunir como irmãos e se unirem em oração a Deus. Meus amados, escute bem. A única maneira de uma pessoa tornar-se filho de Deus, portanto, ter Deus como Pai, é através do arrependimento, da confissão dos seus pecados. Ter Deus como Pai implica confessar os pecados e se arrepender, e confiar pela fé no poder purificador do sangue de Cristo para reconciliar-se com Deus. Ora, quando Adão caiu em pecado, a natureza pecaminosa de Adão passou para toda a humanidade, para toda a geração seguinte. Portanto, todos nós somos nascidos em pecado. Então, Deus não é pai de todos, como afirma aqui Albert Pike. Deus não é pai de todos. E as pessoas, nem todas as pessoas, são irmãos entre si. Por quê? Porque Deus é Pai somente daqueles que são convertidos. E os convertidos podem e devem entre si se chamarem de irmãos. Somente os convertidos. Portanto, meus amados, o Deus da maçonaria não é o Deus da Bíblia. Porque quando ele afirma que os muçulmanos, os hindus, os seguidores de Buda, Confúcio, Zoroastro podem se unirem como irmãos e orarem a Deus, isto é uma abominação. Por quê? Porque os muçulmanos, os hindus, os seguidores de Buda, Confúcio, os seguidores de Zoroastros, eles não adoram e nem oram ao Deus da Bíblia. Meus amados, na página 219 do livro de Albert Pike, Dogmas, Morais e Dogma, ele diz, abre aspas, a maçonaria é a base de todas as religiões. Nenhum credo deixou de ser construído sobre o fundamento da maçonaria, fecha aspas. Veja que abominação.
A maçonaria, ela vê a si mesma como o fundamento espiritual de todos os credos, de todas as crenças. Isso contraria a Bíblia, porque lá em Lucas 6,48, Jesus foi taxativo. Ele disse que ele é a rocha, o fundamento único. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,11, também afirma categoricamente que não há outro fundamento além de Cristo. Meus amados, a maçonaria não tem nada a ver com a Bíblia. Na página 710 do seu livro, Morais e Dogma, Albert Pike, ele diz o seguinte, abre aspas, que ele diz, Deus criou o mundo e dissolveu-se nele. Deus habita na matéria. Veja, meus amados, isto é a doutrina filosófica do panteísmo. O panteísmo defende que tudo é Deus. O panteísmo afirma que a natureza e Deus são idênticos. Isso é uma aberração teológica. Porque eles dizem lá, Deus está em tudo. Deus é o sol, Deus é o mar, Deus é a árvore, Deus é a flor, Deus é o passarinho. Isso é panteísmo. E em último lugar, com respeito à cruz, a maçonaria faz uma interpretação abominável da cruz. Para os maçons, a cruz é filosófica. Ela representa o princípio genético fecundante. Para eles, a barra vertical da cruz é o órgão reprodutor masculino e a barra horizontal da cruz representa o órgão reprodutor feminino. Veja aonde que ponto chegou. A filosofia da cruz maçônica é símbolo sexual. Tamanha aberração. Meus amados, é impossível ser cristão, servo de Cristo e ser maçom. E se um pastor sabe da incompatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria e não faz nada, não diz nada aos maçons da sua igreja, será culpado diante de Deus, conforme Ezequiel 33,6, que diz, mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Meus amados, é preciso esclarecer aqueles que estão envolvidos nessa doutrina, nessa religião maligna chamada maçonaria. É pecado e é impossível conciliar, juntar as doutrinas, os ensinamentos do cristianismo com a maçonaria. Que o Senhor vos abençoe e guarde também a sua família. É o meu desejo. Inscreva-se aí no canal do meu YouTube e compartilhe. O endereço está logo aí. Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas. Eu vou colocar também no YouTube, no meu blog e coloco também aqui no Face que já está. Que o Senhor seja contigo. Amém. E louvado seja o nosso grande eu sou.